Estamos iniciando agora mais um Psicossocial, hoje apresentado por mim, Afonso Brasil. Sou psicólogo, componho aí a coordenação de atenção à saúde psicossocial do aluno aqui na SEDUC, o CASP. E aí, estamos hoje trazendo, durante esse mês, trabalhando a pauta do Setembro Amarelo, né? Trabalhando essa vertente de valorização da vida, de que aspectos e perspectivas a gente precisa olhar para, de repente, identificar também mais qualidade no aspecto do viver. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo alguém que foi responsável pela minha formação, alguém que trouxe muita contribuição, muito do que eu sou hoje também é devido a este profissional. E estamos aqui hoje com o professor professor doutor, um professor renomado, cheio de conhecimento, sempre disposto a contribuir, e aceitou o nosso convite de vir aqui falar um pouquinho desse aspecto da juventude, né, essa relação que se dá entre a juventude e a saúde mental na prevenção de comportamentos autodepressivos. Everton, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado novamente por você vir, é uma grande honra recebê-lo aqui. Bem, para mim é um privilégio. Obrigado, Afonso. É um privilégio estar com vocês e é um privilégio principalmente estar podendo falar com os alunos da rede pública sobre uma temática tão importante. Só que eu parto do pressuposto que quando você vai falar uma temática dessa natureza, você acaba por trazer termos técnicos. Eu não gosto muito disso, sabe? Eu não gosto muito disso, da mesma forma como não gostaria de estar sentado aqui. Já falei para o caríssimo diretor que eu não gostaria de estar sentado aqui. Não é porque eu não sou de ficar muito quieto, não. Eu não sou. Nesse ponto, mas vamos lá. Só que eu resolvi o seguinte, vocês não imaginam qual foi a aflição quando Renata e Afonso me lançam esse desafio, porque é um desafio para mim estar aqui com vocês. Eu tenho 60 anos de idade e eu vou falar com pessoas que têm 13, 14 a 19 anos de idade, não é? Então, gera um desafio e, consequentemente, vou ser sincero para vocês, foi bastante difícil dormir essa noite, não é? Então, por onde eu começo? De que forma começar? Como é que eu vou falar de comportamentos autodestrutivos, de prevenção, de suicídio, de autolesão, que não é uma coisa que eu gostaria que vocês já começassem a colocar para vocês, não chama automutilação, chama-se autolesão, que é o corte que as pessoas, alguns adolescentes fazem, não é? Então eu resolvi, gente, Everton, como é que tu vai chegar lá com esse povo e vai falar? E eu lembrei da história de um moleque, sabe? História de um menino do interior que, como todo menino do interior, como todos nós, tinha sua família, cresce correndo pelas ruas da cidade, como muitos de vocês no interior, e diga-se de passagem, eu tenho inveja de alguns de vocês, não é? Pela questão de poder estar correndo, poder estar saindo. Esse menino, ele, conforme ele vai crescendo, ele vai passando por determinadas situações. Ele adentra a escola. Só que a criatura era, como dizia minha avó, feinho, graças a Deus, né? Até hoje eu não sei o que ela queria dizer com isso, não é? Mas a criatura não era dotada de uma beleza que pudesse ser, que chamasse atenção. Era muito magro, era alto para a idade dele e adentra no colégio, e ao adentrar no colégio ele foi imediatamente chamado de bandeira de pirata, ou seja, longe o pobrezinho era só pano e osso, não é? Pois bem, já começa um determinado sofrimento desta criatura. Ele já começa a entrar nas relações sociais dele de uma forma bastante dolorosa, porque ele não era chamado pelo nome. Aí eu gosto de estar interagindo. Se quem estiver nos assistindo pode mandar um nome, ou eu pergunto do Afonso. Afonso, que nome você daria para essa criatura com esta característica? Um nome? Paulo. Paulo, tá bom. Aí o Paulo entra no ensino, né, nos anos iniciais, e
Paulo percebe que ele pode ir além daquilo que hoje nós conhecemos de bullying, ir além das gozações, ir além da zoação que faziam com ele. Paulo resolve tomar para ele a responsabilidade de crescer. E ele se lança no estudo. Só que ao se lançar no estudo, Paulo se transforma em um garoto bastante isolado, não é? Isolado em que sentido? Ele não gostava de estar em muitas brincadeiras, ele participava das brincadeiras. Tem uma situação dele, por exemplo, que vocês sabem que menino é uma praga de vez em quando, né? Você há de convir, vocês têm de convir, não é? E na cidade do interior, obviamente, como toda cidade do interior, tinha um cemitério. E um cemitério bastante distante, em que alguns pescadores passavam à frente. Paulo e os amigos não tinham o que fazer, adivinhem para onde ele ia, para dentro do cemitério, para assustar os pescadores quando passavam. Só que uma noite, Paulo e seus caríssimos colegas não sabiam que o coveiro estava por trás deles. Quando eles surgiram e o pescador ia passando, eles fizeram... Porque o pobre do pescador largou peixe, largou tudo e saiu desesperado. No mínimo era uma alma, eu diria nem penada, mas uma alma depenada que estava ali atrás dele, não é? Então, o que acontece? Paulo e os colegas ouviram de repente atrás deles. Eu acho que Paulo está correndo até hoje e até hoje ele não sabe como foi que ele conseguiu pular a cerca do cemitério, o muro do cemitério. Pois bem, voltando para a vida social de Paulo. Paulo tinha alguns amigos. Paulo possuía um círculo de amizades. E nesse círculo de amizades existia uma garota que de repente começou a ficar muito triste. Ela não brincava, ela não interagia, quando era para fazer o trabalho, qualquer trabalho, essa menina que vamos chamar de Neuza, ela não conseguia falar, todo o tempo ela muito para ela dentro dela. E o Paulo um dia começou a observar e a perguntar como é que estava o dia a dia dela, o que estava acontecendo. Ele saindo da escola caminhando, não é? E tanto Paulo insistiu que ela falou que a cada dia que ela chegava em casa, devido à briga entre pai e mãe, ela levava uma surra. Ela era culpabilizada e ela sempre passou a dizer: eu me sinto culpada por ter nascido. Então, vocês percebam o sofrimento dessa garota, não é? O que o Paulo, um adolescente, no caso, já estavam na 6ª série, à época, o que Paulo poderia fazer? Paulo sugeriu para ela que pudesse conversar com a freira, que era a professora deles. E Neuza foi. E nesse momento, Neuza recebe um acolhimento, o amparo de alguém a escuta. E no dia seguinte ela chega para Paulo e diz assim: você me salvou. Você me salvou porque eu já estava com tudo planejado para acabar comigo mesma. Detalhe, ela tinha à época 14 anos de idade. Então, gente, existem várias questões nas nossas vidas que provocam dor, que provocam sofrimento. Sim, muitas das vezes nós achamos que nós, não valemos nada, não temos valor na realidade. Então, nesse momento que eu chego e trazendo um outro amigo, o Alfredo, né? Um outro amigo de Paulo, que se considerava tão incapaz, ele se considerava uma pessoa que não tinha importância para ninguém. Por quê? Pai e mãe não se falavam dentro de casa, mas precisavam se manter casados, manter unidos,
não é? Porque a sociedade impunha que eles tinham que ficar daquela forma e eles faziam parte de um círculo religioso específico. E esse círculo religioso, muitas das vezes, dizia para esses pais que se eles não continuassem casados, eles iriam para o inferno. Quando a religião poderia ser utilizada como aquela freira utilizou com a Neuza, de amparo, de tentar compreender o que estava acontecendo, com Alfredo foi diferente. E com Alfredo foi diferente até o aspecto final. Alfredo atenta contra a própria vida pelo menos umas 4 vezes. Ele consegue na 5ª. Então, sabe, Paulo perde seu amigo de uma forma abrupta. Paulo percebe que outras coisas estão presentes, outros fatores, outras vidas que estão junto a ele estão passando por um sofrimento demasiado. Só que Paulo, Neuza e Alfredo adentram na adolescência. O que acontece na adolescência, a famosa fase de transição? Essa fase que vocês estão, não é? Vocês são muito cobrados, por um lado, vocês se cobram e a sociedade cobra muito. Tem momentos que vocês não sabem, tem momentos que pai e mãe dizem assim: ô meu filhinho, vem aqui, tão bonitinho de papai, bonitinho de mamãe, não é? Daqui a pouco esse mesmo pai e essa mesma mãe aprenda a ser gente, você é homem, você é mulher, você tem que saber tomar suas decisões. Esse outro fica sem saber, não é? Ele fica sem saber. E com Paulo, com Neuza, com Alfredo, com Jorge, o outro amigo, também foi da mesma forma. Não poderia ser diferente. Adentrar na adolescência significa explosão de hormônios, explosão de sentimentos, explosão de emoções. Como todos vocês sabem, adolescente, ele é um barato. Por quê? Porque tudo para o adolescente é vivido à conta de 8 ou 8 mil, não é mais nem 800, é 8 mil, não é? Quando ele é cobrado, muitas das vezes ele responde de uma forma grosseira, ele desrespeita esse pai, desrespeita essa mãe, ele se acha o dono da verdade, o dono da razão. E isso leva o adolescente, na sua convivência com outros adolescentes, a escutar sua tribo. Ele não escuta muito o pai e mãe, ele escuta a sua tribo, ele escuta aqueles com quem ele convive. Só que neste período que nós estamos atravessando, essas tribos, elas estão sendo mediadas por algo chamado celular ou redes sociais. Então nós percebemos nas redes sociais alguns desabafos, sabe? Alguns desabafos muito interessantes. Nós percebemos, sabe, os adolescentes adentrando por um aspecto que nós poderíamos considerar como rebeldia, que é ir contra o sistema, que é ir contra os valores que aí estão. Isso faz parte da adolescência, não é? Isso faz parte. E pai e mãe têm uma responsabilidade ímpar nesse sentido, que é compreender essas dimensões, compreender o que está acontecendo, compreender as modificações que estão ocorrendo na vida desse aluno, né? Desse filho, no caso. E as redes sociais, gente, maioria das vezes elas podem trazer algumas consequências bastante desagradáveis. Eu creio que todos já ouviram falar em uma proposta chamada Baleia Azul. Você ouviu, não é? Já ouvi, sim. Então, em que alunos, crianças e adolescentes do mundo inteiro recebiam ordens de uma baleia e essa baleia colocava para eles que a última grande tarefa de rebeldia deles seria cometer o suicídio. E, pasmem, quase 20 mil adolescentes a um nível mundial cometeram suicídio. Aí fica a pergunta para vocês, será que vale a pena adentrar por isso? O Paulo poderia ter adentrado por essa situação. Por quê? Porque era de uma família muito pobre,
não é? Era de uma família sem recursos, um pai que trabalhava direto, a mãe que trabalhava direto. Paulo precisou cuidar dos outros 4 irmãos. Mas Paulo conseguiu, gente, superar essas dificuldades. Não sei se seria superar, mas enfrentar. Eu creio que o Paulo e os amigos dele, exceto o Alfredo, que não conseguiu, infelizmente, conseguiram superar, conseguiram enfrentar as situações que vieram no dia a dia deles. E Paulo, além do estudo, resolveu adentrar na igreja, né, onde ele foi coroinha, não é? E a relação com as pessoas dentro da igreja, com a comunidade de uma forma geral, auxiliou muito Paulo a seguir adiante. Então, quando nós falamos de suicídio ou sobre comportamentos autodestrutivos, no que diz respeito à prevenção, nós já vimos aqui que existem N fatores que nós chamamos de risco, não é? São relações difíceis dentro de casa, são com os quais o adolescente não consegue conviver. Esse adolescente começa a adentrar por um processo de rebeldia, muitas das vezes, de uma rebeldia que expressa apenas a não compreensão, o quanto ele não está compreendendo o que está acontecendo na vida da família dele. Então, é preciso que esse adolescente, e eu peço a vocês, se estão passando por quaisquer dificuldades dessa natureza, procurem ajuda. São os fatores protetivos. Lembra que eu falei que Paulo indicou para Neuza a freira, não é? Então, e essa freira foi de um bom senso, ela foi amiga, ela foi, confidente, ela acolheu, ela acolheu, não é? A Neuza, e Neuza conseguiu perceber que ela não era apenas um saco de pancadas daquela mãe que acabava descontando na filha toda uma frustração por ter seus sonhos minados pelo nascimento de Neuza. Então a mãe lançou um olhar nesse sentido. Isso causou muito sofrimento, causou muita dor. E essa freira se comprometeu a ir na casa da Neuza. Ela foi, conversou com essa mãe, conversou com esse pai. E Neuza hoje tem uma família constituída de uma forma maravilhosa, de uma família onde o respeito é a base de tudo. Então, gente, o comportamento autodestrutivo não é apenas o ato em si, mas o que leva a esse ato. Nós precisamos observar, se vocês têm um coleguinha que está passando por dificuldades, tem um colega, tem um adolescente igual a vocês, que está passando por dificuldades, que está se afastando muito de vocês, que está algumas vezes muito agressivo com vocês, procurem estar perto, procurem, ofereçam um ombro para ele, estejam apostos para essas pessoas, porque elas não sabem lidar com o que está acontecendo. E existem casos em que N outros elementos, em realidade, não são nem casos, N outros elementos estão presentes como fatores de risco. Um deles são pessoas que foram diagnosticadas com doenças crônicas. Por exemplo, eu acompanho na Fundação de Medicina Tropical adolescentes com diagnóstico de AIDS, de HIV/AIDS, são PVH, pessoas vivendo com HIV/AIDS. A dimensão desse diagnóstico é algo inimaginável, é algo que nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos supor. A vida dessas pessoas, ela sofre uma mudança tão severa, tão grande, que elas não conseguem mais, conviver com o outro, elas não conseguem mais seguir adiante, elas não conseguem mais estudar. E uma das coisas que isso provoca, esse isolamento, uma das coisas é eles se penalizam e penalizam o outro. De que forma eles penalizam? Tendo um comportamento
que é de extrema preocupação. Eles deixam de fazer o tratamento. A adesão ao tratamento deixa de ocorrer, sabe? E lembram que eu falei do Jorge? O Jorge, ele teve, infelizmente, um diagnóstico bastante severo. Não foi AIDS, não é? Mas foi um câncer. Jorge teve um câncer e o que Paulo poderia fazer? O que Neuza poderia fazer? O que os outros colegas poderiam fazer? Não é? O Jorge se isolou, o Jorge mais uma vez ficou com raiva do mundo, ficou com raiva da vida, ele achava que a vida era responsável por tudo, que ele não iria viver, que o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte. Mais uma vez nós estamos vendo alguns fatores de risco, no caso do Jorge. O diagnóstico, e a saúde mental do Jorge bastante abalada. Ele deixa de ser o Jorge para ser o câncer. Ele deixa de ser o Jorge para ser a dor do tratamento, porque é uma dor muito severa, isso eu falo para vocês. Jorge passa a desenvolver algo que nós chamamos de transtorno de ansiedade. Então, nisso, o Jorge ele pensava, não é? Esse câncer veio, eu tenho que viver tudo o que eu preciso viver agora. Eu preciso viver tudo aquilo que a vida me oferece. E Jorge adentra pelo alcoolismo. Inicialmente, uma muleta, inicialmente, uma forma dele não pensar na situação dele, não é? Ele, aos 17 anos de idade, diagnosticado com um câncer raro, e que a família não soube como conviver, ele não estava sabendo como conviver. E aquela freirinha, mais uma vez, e o pastor da igreja deles foram de uma solidariedade, sabe? Trouxeram a questão da religião como um amparo para ele e para essa família. Quando eles conversaram com essa família se colocou em disponibilidade, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não compreendiam a dimensão daquilo que eles estavam vivendo. Então, a partir desse momento, a partir da imersão desse pastor e mais uma vez daquela freirinha, que inclusive, abrindo aqui um parênteses, essa freirinha se intitulou depois de a freirinha enxerida, né? Porque ela se metia em tudo, não é? Então, mas dava tão certo, deu tão certo, que Jorge adentrou pelo alcoolismo, mas daí a pouco, com a ajuda da família, com esse amparo tão necessário da família e de Paulo, de Neuza e dos outros colegas na escola, Paulo conseguiu superar. Paulo aderiu ao tratamento e Paulo está hoje muito bem. Jorge está muito bem, obrigado. Então vocês percebam que um dos fatores protetivos são as relações saudáveis que nós estabelecemos. É preciso que as famílias, mais do que nunca, estejam firmes, estejam caminhando. Não pensem vocês que a família vai estar segura, seu pai e sua mãe vai saber o que é melhor para você. Eles tentam, porque ser pai e ser mãe é um processo de descoberta. Não tem uma regra que diga, o Everton, quando atingir tal idade, ele vai fazer isso. Não vai. É um processo de descobertas. Então, que é muito interessante, né, Everton, essa dimensão, quando tu trazes assim esse aspecto da família, respeitando ainda essa condição de alguém que ainda está se fazendo no mundo, que ainda é processo também, a gente pode até rebaixar alguns princípios de culpabilidade diante dessas outras posturas, né? Por exemplo, as situações geralmente são muito protetivas, eles geralmente tentam nos proteger muito dentro de uma perspectiva que para eles é mais saudável, que às vezes num outro momento a gente interpreta como, poxa, aqui talvez não tenha sido tão correto dessa forma. Só que quando você entende
que a tua mãe é uma pessoa ainda se construindo, que o fato dela ser sua mãe não faz com que ela esteja pronta e terminada, tu consegue entender que as pessoas erram mesmo, a gente consegue identificar, eu também erro. Se eu erro, o outro também tem esse espaço de errar. E aí, tu estavas falando aí sobre esse aspecto da adolescência, e eu estava pensando o seguinte, que me parece que nesses aspectos de adolescência, com essa potencialização que acontece orgânica mesmo, das coisas mudando no corpo, os hormônios, parece-me que os problemas também são mais potencializados e trazem consigo uma ideia de finitude. De finitude no sentido de, na verdade, de infinitude. Eu estou com um sofrimento que parece que não vai acabar. E a adolescência me apresenta uma ideia de que esse sofrimento realmente parece que não tem fim. Né? Tu trouxeste aí a condição da Neuza, a Neuza, que os pais tinham problemas, ela acabava recebendo esse aspecto de culpa diante desses problemas que eles tinham. De alguma forma ela absorveu isso, né? Acho que enquanto modalidade de prevenção, o filtro também é muito importante aí, né? Você saber o que é seu, o que te serve para ser absorvido mesmo e o que você precisa deixar para lá. Porque as informações vão chegar para nós em todo momento da vida. Em algum momento da minha vida alguém vai dizer, olha Afonso, você é maravilhoso, ok? Acho que aí eu posso absorver. Mas em algum momento da vida alguém vai dizer que eu sou inútil e que eu não sirvo para nada. E aí eu preciso estar muito seguro nesse filtro de entender que esse comentário me serve. Acho que precisa passar por esse aspecto da reflexão. Esse comentário me serve, me acrescenta, me faz ser melhor, me faz evoluir. Se não, eu preciso conseguir relegá-lo, eu preciso conseguir abstrair esse pensamento para não transformar isso numa verdade para mim. Eu acho que na adolescência, eu estava aqui pensando na minha, tu estava contando os exemplos e eu estava pensando na adolescência do Afonso. E aí, quantos processos eu, na minha construção, também não estou pronto, mas na minha construção enquanto pessoa, quantos processos eu não absorvi e hoje venho trabalhado para me libertar. Ainda, né? Estou trabalhando, sou sendo, né? Eu sou sendo o caminho ainda, então venho trabalhando para me libertar. Mas são processos que na adolescência parece que são muito mais potentes, parece que são muito mais latentes, são muito mais gritantes dentro em nós. São grandiosos. São grandiosos demais. Né? E Paulo e o povo chegam na adolescência, como o Afonso estava colocando. Não é? Eu não vou perguntar aqui para o Afonso como é que foi quando ele se interessou pela primeira vez, não é? Então, mas é um período bastante conturbado, é um período de grandiosidade. E o adolescente mergulha. O mundo do adolescente é um mundo, o mundo de vocês é um mundo de grandiosidade. É um mundo de que eu não tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o the best. Né? Eu não tenho que ser o pior, eu tenho que ser o pior dos piores. Os extremos. Não, né? São os extremos, não restam dúvidas. Paulo, Neuza, Jorge começam a apresentar, já estavam apresentando, obviamente, começam a apresentar os caracteres sexuais secundários. São os pelos que surgem, são o pobre do Paulo, coitadinho. Até hoje ele lembra, né? Que ele dizia, ele não saía, chegou um período que ele não saía. Ele não ia para uma festinha na casa de colegas, ele se recusava a ir para a igreja de Nossa Senhora Santana, no caso, não é? Para ser coroinha, porque o rosto dele estava... Nós sabemos que as ruas do interior, dos municípios do interior, principalmente da região norte, elas são, o asfalto chama-se pissarra, não é? Uhum. Paulo começa a ser chamado de bandeira de pirata com cara de pissarra. Meu Deus. As pessoas são muito gentis. Tadinho do Paulo. Os outros adolescentes são muito gentis. Os outros adolescentes são maravilhosos. E Paulo se interessa pela primeira boca, pela primeira criatura. Apaixona-se. Se apaixona. E você apaixonado, olha, vocês passam, alguns já passaram, vão passar, e que continuem a se apaixonar, porque faz bem, não é? Faz muito bem viver suas paixões, vivam-nas com responsabilidade, obviamente.
E nessa sistemática, ir ao encontro da pessoa que Paulo gostava deve ter sido um dos maiores suplícios da vida dele. Por quê? Porque ele precisava ir com todas aquelas espinhas. Ele precisava chegar com o rosto praticamente deformado, junto a essa pessoa. Paulo treinou, ele fala que ele treinou durante semanas e no dia não conseguiu. Então vocês percebam o quê? O que nós sentimos, principalmente, e não é só na adolescência, né? Não é só na adolescência. Conheço pessoas que têm a minha idade, hoje eu estou com 60 anos, não é? E que são fantásticas para se apaixonarem, e quando se apaixonam é a coisa mais linda de se ver. Eles não conseguem pensar neles mesmos, eles só conseguem pensar no outro, eles não se alimentam, eles não conseguem sair do celular, eles passam a noite no celular mandando mensagem, eles passam a noite no celular vasculhando a página da outra pessoa, ele está no Instagram vasculhando o Instagram, quem foi que mandou mensagem, quem deixou de mandar mensagem, quem foi que curtiu, e ele começa a stalkear, não é isso? Aos 60 anos eu estou sabendo um pouquinho, hein? Então ele começa a stalkear, não é? A diferença para a adolescência, a diferença daquilo que alguns de vocês estão vivendo, não é? Porque é o seguinte, né? Eu lembro muito de algumas situações. E aí, por exemplo, o Afonso, meu amigo aqui, né, quando se apaixona, minha gente, é uma tragédia. É uma tragédia por quê? Porque é o seguinte, ele é adepto o nosso diretor também, né? A pessoa que me convida também, que está ali atrás, a Renata, né? Quando se apaixona é uma tristeza, minha gente. Eles são adeptos de um poema conhecidíssimo, um poema maravilhoso, não é? Meu amor por ti gela, meus abraços para ti são, se eu pudesse amá-la ia, como eu não posso amá-la fica. Então, muitas das vezes nós ficamos porque o outro não nos quer. E isso gera, não é, Afonso? Gera algo nesse adolescente que é preocupante, exatamente pela dimensão que ele vive, é preocupante porque ele não se olha mais no espelho. Acontece o quê? A famosa baixa autoestima. Ele não consegue se ver com possibilidades, sabe? Se a pessoa que ele ama, se a pessoa por quem ele está apaixonado não corresponde, ele traz isso e vive isso de uma forma impressionante. Engraçado, Everton, como a gente traz para nós isso, né? Nesse período de adolescência, poxa, eu fico pensando, eu queria muito ter naquela época a cabeça que tem hoje, gostaria que os adolescentes hoje tivessem a cabeça que a gente tem hoje já. Mas a gente atribui a nós mesmos, mas esse é um processo, né, que de antemão é encarado como um processo de rejeição, mas é um processo inteiramente natural, no sentido de que também vai ter um momento em que alguém vai querer você e você não vai querer a pessoa. Sim. E não tem a ver com o aspecto de que ela não é bonita, de que ela não é interessante, só tem a ver com o aspecto que para as relações algo mais precisa acontecer. Tem um certo encanto, a paixão traz consigo um certo encanto. E é algo que a gente não consegue... transforma a vida. Ela nos transforma a dinâmica, transforma o olhar, né? Mas é também um processo natural. Então, Sim. assim, nossa, se eu for falar dos meus aspectos amorosos, eu peguei inúmeros foras na vida. Infelizmente também emiti alguns, mas também já fui correspondido. Essa dinâmica que na adolescência parece que é o fim de tudo. Parece que acabou. Agora, a pessoa que eu amo, sempre fui muito romântico, escrevia poeminhas, dedicava músicas, meu funcionamento é um funcionamento mais poético. E, nossa, era o fim do mundo, porque a pessoa não queria estar comigo. Hoje a gente entende que isso é mais natural, existe um processo natural aí, né? Sim.
Até porque eu também não sou obrigado a querer ficar com todo mundo que gostaria, de repente, de ficar comigo. Eu acho que existe uma dinâmica natural aí. É a dinâmica da vida, né? Eu chamo sempre, Afonso, que é a configuração da vida. Que não é uma configuração, são várias configurações. Sim. São várias questões. E nesse momento em que o Paulo se interessa por alguém e que é chamado de bandeira de pirata com cara pissarrenta, né? Com cara de pissarra, não é? Aquela negativa fez com que ele, sabe, se ensimesmasse, ou seja, ficasse dentro dele, se achando uma pessoa que não tinha capacidade sequer de se relacionar com alguém quando Neuza já estava namorando, Jorge já estava namorando, não é? E os outros, alguns de seus colegas, que hoje, naquela época, eu acho que o que o Paulo diz namorar, eu creio que é o ficar de vocês hoje, não é? Porque é interessante esse negócio de ficar, né? Sim. Então, mas deixemos isso para outra live, não é para outro momento. Então, o que acontece? Paulo deixa de se olhar no espelho. Paulo, ele não se permite mais ver a si mesmo. Aquela negativa gerou nele um processo de tristeza contínua. E Paulo vivencia essa tristeza. Não se olha mais no espelho, ele faz igual com uma amiga minha, eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida, digo para vocês, sinceramente, ela corre na frente do espelho, porque ela só chega na frente do espelho, pá, foi. Ela não se vê. E olha que ela tem 38 anos de idade. E o adolescente, como nós falamos, para vocês tudo é muito grandioso. E para Paulo, essa rejeição foi levada à conta de uma das maiores rejeições da vida dele. Nós não sabemos lidar com rejeição. Como nós não sabemos lidar com perdas, não é? Nós não fomos educados para isso. Nós não fomos educados também para respeitar, ouvir o que o outro tem a falar, pensar sobre o que foi dito e depois dar a resposta. Nós respondemos de imediato e depois é que vamos pensar na resposta que nós demos. Então, o Paulo se torna dessa forma, como eu acabei de colocar, agressivo. Ele se torna agressivo com a mãe, mas no sentido de ela fala com ele, mas ele não responde. Ele fica na dele, ele só pede, me deixa aqui, me deixa só. É só o que eu preciso. Então, o pai foi falar com ele a mesma coisa, ele explicou que não gostaria de falar. Ele gostaria de... E Paulo viveu esse momento. E foi um momento, gente, de uma angústia bastante acentuada. Porque ele se viu na condição de alguém que não era benquisto, de alguém que quis atingir um determinado objetivo, foi podado por esse objetivo e ele se lança para dentro dele mesmo. Ele não se sentia mais pertencendo nem àquele grupo da escola, nem ao seu próprio grupo familiar. Mais uma vez vem aí um fator de risco, porque o Paulo poderia fazer como Alfredo. O Paulo poderia, dada a dimensão desse sentimento, poderia, estar... adentrar pela possibilidade de pensar que a vida dele não tinha mais valor. E os adolescentes, gente, vocês dão sinais, vocês mostram, seja na escola, seja entre os colegas, seja na família, vocês mostram sinais de que vocês não estão bem. E é esse olhar que a família e os amigos, e de vocês para os amigos de vocês, é tão necessário. É tão importante, porque se vocês se fizerem como a família e os amigos, a Neuza e o Jorge fizeram com Paulo, ele foi compreendendo que foi apenas mais um degrau na vida dele. Sim. Dos vários que a vida iria convidá-lo a trilhar. E nisso Paulo sai mandado para a capital do estado para estudar. E muitos de vocês já tiveram a infeliz, eu digo mesmo infeliz experiência de algumas pessoas que nasceram na capital tentarem humilhar você por ser do interior.
E Paulo sentiu isso. E nesse momento vem um outro aspecto que eu considero muito interessante. O Paulo toma para ele a responsabilidade por seguir adiante. Por seguir adiante, não é? E adentrar pelo estudo. Ele resolveu adentrar, ele resolveu, sabe, ir no estudo, conforme ele ia conhecendo, conforme ele ia estabelecendo novas relações, ele ia estabelecendo novas amizades, porque ele nunca deixou de fazer amizades, inclusive até hoje ele é muito voraz em fazer amizades, em constituir relações. Foi a partir daí que o Paulo trouxe para ele a responsabilidade sobre a própria vida. E Paulo se transforma naquilo que nós chamamos hoje, que vocês adoram chamar o outro que estuda muito, de CDF, não é? Paulo se transformou em um verdadeiro buscador de conhecimentos. Ele foi além das dificuldades. Paulo enfrentava ônibus lotado todos os dias. Paulo enfrentava um sol, esse sol magnífico de setembro, sabe? Na região norte, essa coisa maravilhosa, esse vento que te acaricia o rosto, né? Não é? Paulo enfrentou tudo isso. Ele se possibilitou, ele se permitiu. E é isso que eu gostaria de pedir a vocês, que vocês pudessem estar se disponibilizando. As dificuldades, meus queridos, as dificuldades vão existir sempre, não é? Não existe esse mundo cor-de-rosa. Esse mundo cor-de-rosa não está pronto. Esse mundo de benefícios e benevolências não está pronto. Lutem por ele, porque vocês são capazes. Vocês são capazes de chegar onde vocês quiserem. Como o Paulo, como a Neuza. A Neuza, ela hoje está casada, tem 2 filhos maravilhosos, educou esses filhos de uma forma magnífica, ama essa mãe de uma forma maravilhosa, ama o pai de uma forma maravilhosa. Ela conseguiu compreender, a partir daquela ação daquela freirinha, aquela enxerida mesmo, né? A dimensão que era, o amor que essa mãe e esse pai tinham em si mesmos, mas não sabiam como expressar. Eles só pensavam que talvez o nascimento da Neuza fosse algo tão grotesco que eles deixaram de sonhar. Então eu peço a vocês que vocês possam ir além das dificuldades, que vocês vão chorar, que vocês podem ser rejeitados pelo outro. Quem de nós, olha o Afonso aqui, já foi rejeitado tantas vezes, que dá até pena algumas vezes, né? Pelo que ele falou. É verdade. Mas também ele se coloca na condição de santidade, né? Ele só rejeitou alguns, mas ele teve vários. Ou seja, mais uma vez, a adolescência se fazendo presente na grandiosidade. Everton, e eu me lembro de uma coisa que tu já me disseste sobre a vida, né? Tu estavas falando aí sobre o aspecto do mundo cor-de-rosa que não existe, mas eu lembro que uma vez você falou, Afonso, a vida, ela é o que ela é, a vida é o que está acontecendo, não é o que a gente planeja, não é exatamente o que a gente gostaria. Existe um aspecto da vida que foge realmente o controle, que só segue, a gente estava falando sobre isso, é só um rio seguindo o seu fluxo, né? Existe uma coisa que acontece assim, e quando eu entendi esse processo, eu encarei até com mais leveza as coisas erradas e ruins que me acontecem, porque como você falou, é natural, a gente vai vivenciar o sofrimento. Eu sempre deixo uma ressalva muito grande sobre o sofrimento, porque às vezes eu acho que ele nos conta uma mentira. Ele fomenta em nós a ideia de que a gente está sozinho e que ninguém vai poder ajudar a gente. Então, estou sozinho, eu não posso contar com minha mãe, com meu pai, com os meus amigos, com meus professores, não posso contar com ninguém. E isso, quando tu percebe que isso é uma grande mentira, né? Tu estava falando do amor, essa questão do amor que o outro tem por nós, isso é muito nítido quando a gente se desprende dessa mentira. Quando tu deixa de acreditar que tu tá sozinho, tu dá a oportunidade para um amigo que seja, olha, poxa, não tô tão bem, aconteceu isso, eu tô passando por isso. Você consegue receber essa manifestação de amor que quebra automaticamente essa ideia da solidão. Então, essas duas crenças
que muito aprendi com você também da ideia de que o mundo é o que acontece, né? Mas também o que está posto, também o que eu faço com isso, o que eu faço com o que está posto, mas essa rede de apoio, essa liberdade de saber que tem pessoas por mim, tem pessoas que me amam e que se eu der a oportunidade a elas também, elas vão corresponder. Elas vão me trazer ali um acolhimento, que é do que a gente estava falando muito, né? Que nem sempre é ter a resposta, mas um abraço fala muito também. Sim. Um abraço comunica muito. Nós somos uma dimensão afetiva, não é, Afonso? Nós somos, eu afeto o outro me afeta. Agora nós precisamos pensar, de que afetividade é essa que eu estou vivenciando com esse outro? Não é? Então, o Paulo começa a perceber que as relações, elas precisam ser construídas e constituídas. Que as relações, que ele, como ser humano, ele se constrói, ele se desconstrói, ele se reconstrói. E não fica nisso. A vida é... Eu não sei se vocês, meus queridos, já ouviram falar em Lemniscata. A Lemniscata é o 8 invertido, é o símbolo do infinito. Nós somos infinitos. Nós somos infinitos nas nossas relações, nós somos infinitos no que nós contribuímos para com o outro. Então, vida não é algo estanque, vida é dinâmica. Então, viva a sua adolescência. Vão existir, como eu já coloquei, dificuldades, não resta a menor dúvida. Tem aquele professor de matemática, aquele que você acha que é carrasco, que é isso, que é aquilo outro. Não se desespere, porque física vai vir mais adiante, não é? Então, é isso. Se você, por exemplo, se você se predispõe a estudar ou a ouvir o que o outro tem a falar sobre a matemática, você vai pouco a pouco compreendendo. Assim é a vida. Se você for olhando, observando a vida, refletindo sobre aquilo, eu sei que é pedir que o adolescente fique refletindo, não. Mas reflita então, por exemplo, quais as séries do Netflix que você assiste? O que te chama a atenção nessas séries? Que personagem daquela série te chama mais atenção? Aí você percebe que você se identifica com um personagem. Coloca no papel quais as características desse personagem e você muito provavelmente vai perceber que muito de você está nessas características. Não é questão que você se projete, não, pelo contrário. É que esse personagem acaba respondendo a você de uma forma, inclusive lúdica, quem você é. Lidar com perdas é outro aspecto, não é? Lidar com perdas, nós não fomos educados para lidar com perdas. Então, a perda do Alfredo foi uma questão muito difícil na vida do grupo. Mas o grupo chorou, o grupo se amparou, o grupo esteve presente, um junto ao outro. E isso fez com que eles percebessem que o luto, que luto não se elabora, luto se vive, porque luto é amor presente. Então viva esse amor por alguém que se foi, mas viva, porque você vai, se você precisar chorar, chore, se você precisar gritar, grite, mas faça alguma coisa, vivencie isso, vivencie essa experiência que a vida está te dando. Não guarde para você mágoas em relação aos teus pais, em relação às pessoas, porque essas mágoas, elas podem aumentar de tal forma, elas podem saturar de tal forma que vai chegar um momento em que você vai precisar jogar para dentro de você toda a mágoa, toda a dor, todo o sofrimento que esse acúmulo de mágoas tem causado. Olha para a tua mãe e vê a dimensão de o quanto ela e o teu pai, eles, na possibilidade de educar você, eles acabaram esquecendo dos próprios sonhos. Não é?
Somos cobrados por isso? Somos, não resta a menor dúvida. Da mesma forma como vocês cobram os amigos de vocês. Poxa, eu te indiquei tal série, você não assistiu. Ah, você viu agora voltou Dragon Ball, voltou toda aquela Naruto, a galera gosta muito de aquilo, Naruto. Né? Minha gente, vocês não imaginam o que aconteceu. Aí eu vou retornar à questão das perdas, né? Mas concluir que essas pessoas que estão ali na condição de figuras parentais, como nós falamos, são as pessoas mais significativas da vida de vocês, não é? Eles não se equivocam porque querem se equivocar. É como eu falei, eles estão num processo de descoberta. Eles estão num processo de descoberta de saber quem são como pais. Eles tentam acertar. Alguns não conseguem e adentram pela agressividade por uma série como a mãe da Neuza. Sim, não restam dúvidas, não é, gente? Mas percebam que se existem fatores de risco para você atentar contra você mesmo, existem N outros fatores que te protegem. N outros fatores que vão estar constantemente junto a você. Só que você algumas vezes não consegue perceber. Algumas vezes você, na realidade, não consegue se perceber nesse movimento todo que a vida te traz. E eu só gostaria, eu já vou fechar para passar para o Afonso, eu só gostaria de dizer para vocês o seguinte: o Paulo, ele é neto de um pescador e ele é bisneto de uma índia da etnia Tirioche. Esse Paulo está com 60 anos hoje. Sou eu. Muito obrigado. Nós te agradecemos essa partilha. Em alguns trechos da narrativa do Paulo eu comecei a identificar, porque eu conheço um pouco a história do Paulo, tive a honra de conhecer. E é muito bom ver, porque também apresenta essa possibilidade de ver o quanto você ultrapassou essas dificuldades que a gente vivencia na adolescência, nos dá a esperança de que a gente pode também. Eu acho que essa ideia precisa ficar muito presente, porque na adolescência, como a gente vê tudo explodindo muito rápido, às vezes a gente acredita em algumas coisas que não são verdade, gente. Muda tudo de um ano para o outro. Vide aí o que aconteceu com a pandemia, esse aspecto de pandemia. Nós precisamos nos reinventar e essa mudança pode ser para melhor. Então, se hoje você não está vivendo o melhor momento da tua vida, está mais triste, está mais cabisbaixo, não perca de vista a esperança de que você é possibilidade. É uma coisa que você bate muito, né, Everton? Tudo pode melhorar amanhã, inclusive, mas precisa viver, precisa lançar a mão, precisa se fazer alguma coisa. Conversa com alguém, busca ajuda, busca a tua rede, teus amigos, busca a igreja, busca a família. Só não se isola, só não resguarda a possibilidade de ser ajudado, né? Chega com alguém, procura o Afonso, o Everton, a Renata, grita para alguém que a gente também está aí para te ajudar. Eu encerro agradecendo muito a sua participação, professor. É uma honra sempre estar aqui nesses diálogos com você. Aprendo muito todas as vezes. Agradeço aqui nossa equipe de produção e assessoria que está aqui por trás, fazendo tudo acontecer direitinho. Nosso intérprete de Libras que está ali em outro estúdio traduzindo tudo em tempo real. Muito obrigado por essa atenção. E você que está em casa, não se deixe acreditar nessa mentira de que você está sozinho e de que ninguém pode te ajudar. Sempre tem alguém que pode nos ajudar e nós nunca estamos de fato sozinhos. Sempre tem alguém que quer nossa presença. Se hoje está ruim, amanhã pode melhorar. Vida é possibilidade. Sempre digo, tem uma viagem que eu posso fazer que vai ser a melhor viagem da minha vida, tem uma comida nova que eu posso experimentar que vai ser meu prato favorito, tem uma pessoa que eu posso conhecer que vai ser o meu grande amor. Então, enquanto a gente está vivo, enquanto a gente segue caminhando nessa jornada, a gente também se dá a oportunidade de experimentar coisas novas. Só não se isole, só não se feche. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Everton. Sempre muito maravilhoso, sempre trazendo compreensões muito profundas para nós. Valeu, galera. Obrigadão.